Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, senhores, senhoras, crianças. A gente vai começar hoje a nossa aula com um assunto super atual, né? Super próximo da gente, mas falar de um conceito que talvez a gente não esteja tão próximo, que é o hipertexto. A gente convive com ele, mas talvez não saiba o que ele significa, né? Então a gente vai falar sobre hipertexto, falar sobre as mídias digitais e os gêneros digitais, né? A gente já teve aula sobre gêneros textuais, mas a gente vai falar agora sobre gêneros digitais. O que é que circula na internet? E quais são os gêneros que nasceram no meio digital, que circulam nesse meio digital que a gente convive, né? Então, a aula de hoje vai falar sobre isso e vamos começar. Vejam só, o Enem trouxe um conceito que poucas vezes se debatia isso no ensino médio, né? Mas é uma área de linguagem, um espaço de linguagem, e hipertexto é algo muito importante para que a gente conviva. Muito simples. Hipertexto não é um grande texto. Né? O conceito de hipertexto é interessante a gente entender ele, porque o meio digital trouxe a gente várias possibilidades de leitura, várias ordens de leitura, e essa ordem ela não é linear, essa ordem ela está aí à escolha de quem vai acessar por várias possibilidades. Então, o hipertexto é uma forma de escrita não linear, né? Existem blocos de informação, né? Em que a gente entra em contato com aquele ponto por partes dele e vai a outros textos, né? Indo isso, abrindo a possibilidade de leitura dos textos, como a gente vê num site, por exemplo. Um site com vários links, um site com várias caixas, com várias imagens, várias possibilidades. A leitura ela não é linear, cada um escolhe a ordem de leitura do seu texto e essas possibilidades também aumentam as formas de leitura, né? Ou a gente como nós, né, como leitores, de certa forma a gente é um coautor daquele texto, porque a gente escolhe de qual forma e de qual ordem a gente vai ler aquele texto, né? E durante a história, normalmente as histórias são contadas de forma linear, seguem uma questão temporal, como, por exemplo, um livro impresso, como um romance, existe uma forma de ler aquele livro, né? Então, existe um ritual para assistir, para ler aquele livro, em uma ordem apenas, de cima para baixo, da esquerda para a direita, por exemplo, né? Mas aí, com o tempo, né, a gente está vendo aqui essa imagem, que um texto normal, né, um texto normal, quando eu falo um texto um romance, um texto em parágrafos, por exemplo, como a gente também tem a nossa redação, como é que a gente lê? De cima para baixo, né? Da esquerda para a direita. No hipertexto, o acesso a esse texto pode ser feito de ordens diversas. E quem escolhe essa ordem é o leitor, são as possibilidades que esse texto traz, como essa imagem está bem dizendo, né? Num texto só aqui eu tenho várias possibilidades, e essa leitura não linear, né? Dessa ordem possível aí, de várias ordens possíveis, a gente chama de hipertexto, tá? Então, o hipertexto é um conceito, né, que foi criado por Theodore Nelson na década de 60, e é exatamente a forma de escrita e de leitura não linear na época da informática, né? Nas plataformas de digitais. Então, esse hipertexto abre as possibilidades de formas diferentes àquela linear. Como o cérebro da gente processa as coisas, né? Fazendo relações, acessando diversas informações ao mesmo tempo, construindo ligações com links, com fotos, com imagens, com sons. Então, uma tela apenas, como uma tela do computador que a gente está aqui em frente, né? Quem tiver no computador ou no celular, não traz apenas uma possibilidade de leitura. O hipertexto, eu estou lendo aquele texto lá e depois tem um link com uma informação adicional sobre aquele texto, tem um áudio de alguém que fala sobre aquele assunto,
tem uma imagem que eu posso clicar, tem um infográfico. Então, a teia de conhecimentos, a possibilidade de leitura do hipertexto é muito ampla, né? E o leitor passa a ter uma participação ativa nisso, porque os caminhos de leitura vão variar e cada um escolhe o seu. Vou mostrar a vocês, a gente vai entrar aqui no site ao vivo aqui para vocês verem como é que vocês fazem, que nós fazemos, né? E também o hipertexto traz a possibilidade de eu não ler certas coisas. Eu leio o que me interessa, eu leio o que faz relação para mim, eu procurar, a partir do que eu estou lendo ali, possibilidades fora do texto para complementar o sentido. Por exemplo, se eu pegar aqui um livro, um romance, né? E esse romance tiver uma palavra lá que eu não entenda, eu tenho que procurar um dicionário. Lá mesmo, nesse hipertexto, às vezes tem um link daquela palavra, tem um link de um assunto que está dentro daquele texto que eu estou falando. Existem fotos que eu posso clicar e ir para outros ambientes. Então, a complementação do sentido não está só naquela plataforma, ela abre espaço para outras, para imagens, para sons, para vídeos. Então, a gente se torna, como eu falei agora há pouco, um coautor desse texto. Porque ele vai fazer sentido para mim quando eu vou construindo a ordem de leitura e essas tramas paralelas do texto de acordo com o meu interesse. Então, a leitura minha de um site que eu vou mandar para vocês agora é diferente de uma pessoa para outra pelas escolhas que cada um vai fazer. Pelas escolhas que cada um vai poder ter da leitura no primeiro momento, depois o segundo, os links que você vai fazer, que abre as possibilidades de leitura nessa era digital. Vocês aí sabem muito bem como o texto digital, né, uma tela de computador, tem muito mais possibilidades de sair daquele mesmo texto e fazer links com outro texto de forma muito mais ampla do que um texto comum, tá certo? Então, hipertexto é essa relação, né, de escrita e leitura de forma não linear. Eu aqui peguei para vocês. Não, João, eu tava de barba porque eu tava de máscara, né? Então, eu botei aqui para vocês um site da Super Interessante, tá? Inclusive, eu peguei ela porque eu tenho uma revista, como vocês sabem, né? A revista Super Interessante, ela também há possibilidades para hipertexto, né? Porque ela tem infográficos, ela tem apêndice, tem glossários. Já é um tipo de hipertexto quando dentro do próprio texto escrito também há possibilidades de você fazer esses links dentro do próprio texto. Mas no site, né, num ambiente virtual, digital, essas possibilidades são bem maiores. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Imagine que vocês têm esse link aqui, tá? Vocês abriram esse link. Então, aqui eu tenho uma plataforma, né, um site da Super Interessante. Então, como é uma revista e tem várias reportagens, né, vários links que eu posso entrar, a leitura o acesso que eu vou ter a esse texto, a ordem que eu vou ter a esse texto e a leitura que você vai fazer dele depende de mim. Eu posso olhar para aqui e dizer, o que me interessa é essa aqui, ó. Reduzir o intervalo entre as doses da vacina é uma boa ideia. Então, dessa página eu já vou para essa. Clico nessa página, vou ver essa reportagem, né? Dentro dessa reportagem tem outro link aqui, ó. Vários links, ó. Por exemplo, considerando que a maioria dos idosos tomou Coronavac, cuja eficácia contra a variante Delta ainda é incerta, aí aqui nesse ponto que diz que a Coronavac é incerta ainda para adultos, já tem um link para eu entrar em outra página. Aqui, ó. Aí já vem a reportagem sobre a Coronavac. Então, minha leitura ela sai daquela plataforma e amplia para outras plataformas. Isso é o hipertexto. Aí eu vou ler sobre essa reportagem que já veio de outra reportagem, né? E aí eu tenho aqui, ó, para acessar a página, pode ter outros links. E isso eu vou tendo durante o texto inteiro. Então, eu vou lendo o texto aqui. Aí já tem... tudo que está aqui em vermelho já são outros links. Então, eu vou lendo. Ó. Ou a outra novidade é que o intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca, hoje é de 12 semanas, será reduzido para 8 semanas. Pelo menos 10 estados do país já encurtaram o prazo anterior.
Mas se eu quiser tirar dúvida sobre isso, já tem um link aqui, eu já entro na reportagem que fala exatamente sobre esse trecho. Em outro site chamado PebMed, para melhorar, ampliar o meu conhecimento sobre aquele tema. Mas eu posso também, como outra pessoa, em vez disso, eu posso entrar na parte de vídeos, né? Aí tem os vídeos aqui, né? Por que os cachorros de raça menores são mais bravos? A verdade sobre o voto. Então, se você clicar aqui, você vai ter acesso a vídeos, né? E esses vídeos, às vezes, não tem nada a ver com a minha leitura principal, ou pode ter. A minha leitura ela pode ampliar para um tema que eu não estava nem pensando em assistir naquele momento, e agora eu vou ter. Por exemplo, esse vídeo aqui falando sobre por que os cachorros de raças menores são tão bravos, né? Que veio como link, como forma de acessar. Aqui ao lado também tem oferta. Você pode clicar e ir para uma oferta que já leva você para outro link. Então, hipertextos é essa forma de poder acessar, né, várias plataformas diferentes a partir do mesmo texto. Eu posso entrar aqui nessa daqui, ó. Cientistas editam DNA para tornar Aedes aegypti incapaz de ver humanos, de encontrar alvos humanos. Então, aí já liga outro link, eu já vejo outra questão. Tem vídeos, tem outros links, né? Então, você pode acessar aqui também a partir desse link, se você for assinante, se você não for. Então, a leitura, ela tem um outro percurso. Isso amplia a forma de a gente ver as coisas, né? Amplia a possibilidade de interpretação que a gente tem, porque cada vez que eu escolho uma forma, um percurso para mexer no texto, traz mais conhecimentos e mais possibilidades de leitura. Posso entrar no menu e ver a parte específica. Posso vir aqui embaixo e escolher dentre vários temas, um fazendo um link com o outro. Né? Ó, tá vendo? Essas partezinhas vermelhas também são links. Então, o hipertexto é isso, tá? Essa leitura a partir de várias perspectivas diferentes a partir de um texto principal. Certo? Aí aqui, ó. Foi aqui. Vamos lá. Então, esse hipertexto, a gente está aí escancarado com ele, né? E tem várias possibilidades. Aí o Enem fez uma questão sobre hipertexto. Hoje são 8 questões. Quero que vocês façam aí o gabarito de vocês para a gente fazer 8 questões, tá bom? Ontem nós fizemos, acho que 15, né? Hoje são 8. Para vocês verem como isso são questões do ano passado, ano retrasado, que fala muito sobre o hipertexto e suas interfaces. Vamos lá fazer o gabarito da gente, bota aí de 1 até 8. E eu quero ver vocês respondendo junto comigo, tá bom? Então vamos ver um pouquinho mais do conceito de hipertexto a partir aí do enunciado da questão do Enem. Diz assim, interfaces. Um dos mais importantes componentes do hipertexto é a sua interface. As interfaces permitem a visualização do conteúdo, determinam o tipo de interação que se estabelece entre as pessoas e a informação, direcionando sua escolha e o acesso do conteúdo. O hipertexto retoma e transforma antigas interfaces da escrita. Noção de interface não deve ser limitada às técnicas de comunicação contemporânea. Constitui-se, na verdade, em uma poderosa rede de interfaces que se conectam a partir de princípios básicos e que permitem uma interação amigável. Cauã, os jornais e as revistas, né, eles têm uma parcela de hipertexto, mas que foram ampliadas na sua versão digital. O próprio jornal impresso e o jornal digital, eles têm graus de hipertexto completamente diferentes, né? Porque por mais que o jornal tenha vários links, tenha várias formas de você escolher também a leitura, porque o jornal tem várias formas também de você escolher a leitura, as possibilidades de linkar com algo que não está dentro daquele jornal são menores. Porque se eu pego uma notícia no jornal que está no site
Lá mesmo eu posso clicar no link e entrar em outra plataforma, em outro site, em outras possibilidades, com áudio, com vídeo, que o jornal impresso não tem. Então, a gente não pode esquecer que os materiais impressos têm um nível de hipertexto, né, quando eles ampliam essa possibilidade de leitura, mas as interfaces digitais, que fazem com que você tenha acesso a multimídias diferentes, aí esse hipertexto ele é mais complexo, entendeu, Cauã? Certo? Então, o hipertexto retoma e transforma antigas interfaces da escrita. A noção de interface não deve ser limitada às técnicas de comunicação contemporânea. É exatamente isso que a gente está falando, Cauã. O hipertexto não está apenas no digital, mas em plataformas escritas que têm essa possibilidade de linkar, né, de mostrar várias plataformas dentro de uma só. Ele diz: constitui-se, na verdade, em uma poderosa rede de interfaces que se conectam a partir de princípios básicos e que permitem uma interação amigável. Interface é a forma como se apresenta aquele site, né? Aquela plataforma. As particularidades do hipertexto virtual, que também tem o físico, né? Como sua dinamicidade e seus aspectos multimediáticos, deve-se ao seu suporte óptico, magnético, digital e à sua interface amigável. A influência do hipertexto é tanta que as representações do tipo cartográfico ganham cada vez mais importância nas tecnologias intelectuais de suporte informático. Então, foi o que eu acabei de dizer. O hipertexto físico, ele existe, das revistas impressas e tudo. Mas os hipertextos virtuais, eles são mais dinâmicos, eles têm multimídias, né? Som, vídeo, né? Imagens, mais do que apenas um escrito, tá bom? Aí ele diz: essa influência também é devida ao fato de a memória humana, segundo estudos da psicologia cognitiva, compreender e reter melhor as informações organizadas, especialmente em diagramas e em mapas conceituais manipuláveis. Por isso, imagina-se que o hipertexto deva favorecer o domínio mais rápido e fácil de informações, em contraponto a um audiovisual tradicional, por exemplo. Né? Acaba sendo mais atrativo e acaba fazendo com que o conhecimento chegue de forma melhor. E aí a pergunta, quero ver a resposta de vocês aí. O texto informa como as interfaces são reaproveitadas pelo hipertexto virtual, né? Como falar de reaproveitada tudo que existe no jornal físico pode ter no jornal virtual, né? É reaproveitado, só que isso é de forma ampliada, né? O texto informa como as interfaces são reaproveitadas pelo hipertexto virtual, influenciando as tecnologias de informação e comunicação. De acordo com o texto, qual é a finalidade do uso do hipertexto quanto à absorção e manipulação de informações? Então, qual é a finalidade do uso do hipertexto? Né? Aqui no finalzinho, ele diz, ó, né? Ele diz aqui, ó, cadê? Favorece o domínio mais rápido e fácil das informações, em contraponto ao audiovisual. Tá aqui, já tá a resposta. Então, o hipertexto serve para quê? Para favorecer o domínio mais rápido e fácil das informações. Qual é a letra? Ele diz que a finalidade, alguém acha que é diferente da letra E? Cauã acha a letra E, Vinícius, Maria Eduarda, Liza. A finalidade é mesclar antigas interfaces com mecanismos virtuais? Não. Auxiliar os estudos de psicologia cognitiva com base nos hipertextos? Não. Ele fala aqui da psicologia como base para explicar como é bom o hipertexto. Amparar a pesquisa de mapas e diagramas relacionados à cartografia. Vocês estão vendo que todas essas palavras estão aí no texto? Ele fala de cartografia, ele fala de diagramas no texto, mas isso não é a finalidade. Cuidado para não existir palavras aqui dentro que existam dentro do texto, mas não tem a ver com a pergunta. Tá? A finalidade é salientar a importância das tecnologias de informação e comunicação ou ajudar na apreensão das informações de modo mais fácil, mais eficaz
e facilitada. Resposta a letra E. Parabéns aí, viu? Todo mundo está acertando. Então é isso, gente. Né? O hipertexto vem para ajudar, né? Vem para facilitar a leitura, ampliando as suas possibilidades, ampliando as mídias, apenas para tornar mais eficaz o acesso, né, e a apreensão do conhecimento. Tá? Isso é uma questão do Enem, viu? O Enem fala muito sobre hipertextualidade. Vamos lá para a próxima. Outra questão do Enem, também falando sobre hipertexto. Quero vocês acertando as 8, viu? Quero ninguém errando nenhuma. A gente vai também tendo mais noção do que é hipertexto quando a gente teve acesso àquele site que eu mostrei a vocês, é super interessante, mas também a gente pode ver conhecimentos diferentes a partir das próprias questões do Enem, né? O título do Enem, da questão, é hipertextualidade, né? Que é ter o hipertexto como realidade. Aí a gente também tem que pensar em ler, que eu não fiz na outra questão, vou fazer agora, é ler a referência do texto. Olha o nome da referência. As tecnologias da inteligência, o futuro do pensamento na era da informática. Olha para aqui. Então, a própria referência do texto já fala de um tema bem apropriado, né? Que é as tecnologias da inteligência e o futuro dessa era na informática. Então, o tema já é hipertextualidade simples, né? Vamos lá. O texto de Levi diz o seguinte: o papel do hipertexto é exatamente o de reunir, não apenas em texto, mas também em redes de associações, anotações e comentários às quais eles são vinculados pelas pessoas. Ao mesmo tempo, a construção do senso comum encontra-se exposta como que materializada, a elaboração coletiva de um hipertexto. Então, existe elaboração coletiva desses hipertextos, né? Trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros seres, cruzar um pouco por sua história, isso significa, entre outras coisas, construir uma bagagem de referências e associações comuns, uma rede hipertextual unificada, um texto compartilhado, capaz de diminuir os riscos de incompreensão. Então, quanto mais esse hipertexto for amplo, né, e tiver várias bagagens, né, for construído a partir de várias associações de redes, faz com que nós compreendamos melhor. Porque se a gente lê um texto que só tem o texto verbal, por exemplo, você está vendo lá, por exemplo, o processo de divisão celular. Tá? Se você ler esse assunto de divisão celular apenas num texto que só tem palavras, né, como um texto verbal só, você vai ter que, como esse recurso apenas da escrita não é o suficiente. Diferente é você entrar numa plataforma que tem um vídeo mostrando como acontece a meiose, a mitose, ter um áudio de alguém explicando aquilo, você conseguir, através de algo 3D, ver a célula por dentro, né, ela se movendo. Então, quanto mais tiver associado essas possibilidades, mais compreensão vai ter a partir da hipertextualidade. Então, vamos lá para a questão. Questão do Enem, hein? O texto evidencia uma relação entre hipertexto, então é uma relação, a gente está falando aqui da relação entre o hipertexto e a sociedade em que essa tecnologia se insere. Constata-se que nessa relação há uma. Lembrando aqui que ele fala de elaboração coletiva, né? Conversar fraternalmente com os outros, cruzar com a história do outro, né? A relação sempre coletiva da busca do conhecimento. Então, ele diz que essa relação entre hipertexto e sociedade constata-se que nessa relação há uma. Me digam aí a resposta. Tá? O que é que vocês acham que é a resposta a essa questão? Há uma. Estratégia para a manutenção do senso comum. Será que o hipertexto ele é feito para que exista o senso comum, é que todo mundo pense igual? Será que é isso, gente?
Será que o hipertexto é feito para isso? Quanto mais possibilidades, é para que as pessoas pensem da mesma forma? Não. A gente colocando D, letra E. Então, B e C ninguém acha, né? Então, constata-se que nessa relação há uma prioridade em sanar a incompreensão. Vejam, a gente viu lá ó, que ele diz que pode diminuir o risco de incompreensão, mas sanar não. Sanar é acabar. Então, não tem como um texto, por mais que ele tenha vários links, várias possibilidades de leitura, né? Esses links sejam para a gente entender, nenhum momento vai sanar, porque em algum momento alguém não vai compreender. Não depende do texto apenas a compreensão. A C diz que existe uma necessidade de publicidade nas informações. Não tem nada a ver, né? E constata-se nessa relação que há uma urgência há uma urgência em se estabelecer o diálogo entre pessoas. A relação entre hipertexto e sociedade não é que existe uma urgência em estabelecer o diálogo entre pessoas. Porque o hipertexto e a sociedade não é só para haver diálogo entre pessoas. É para que as pessoas tenham o conhecimento de forma completa. Então, o hipertexto não é feito para diálogo entre pessoas só. Não é uma rede social apenas. Então, a resposta é a letra D. É uma forma de construção colaborativa de conhecimento. Essa forma colaborativa de conhecimento é que faz com que o hipertexto tenha uma função muito importante na sociedade. Tá bom? Gostaram das palmas? Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Questão do Enem de novo, falando sobre hipertexto. Mais uma vez, ó, o Enem coloca uma questão sobre hipertexto, tá? E aqui embaixo, o que, é que a gente tem que fazer, gente? Ver a referência de Ramal e o nome do texto é Educação na Cybercultura, Hipertextualidade, Leitura, Escrita e Aprendizagem. Tá certo? Vamos lá mais uma vez o Enem. Vê como o Enem adora a questão sobre hipertexto, viu? Errar uma questão sobre hipertexto esse ano, se cair, é bobeira de vocês. Então, o texto de Ramal diz o seguinte: o hipertexto permite, ou de certo modo, em alguns casos, até mesmo exige a participação de diversos autores na sua construção. Tá vendo? Ó? Que a gente falou na outra questão. A participação de diversos autores na sua construção, a redefinição dos papéis de autor e leitor, porque o leitor também é coautor, porque ele escolhe a ordem que ele vai ler, e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita. Então, 3 pontos aqui foram levantados. Que o hipertexto, além de permitir, ele exige que existam 3 pontos importantes, né? Que tenham diversos autores, que se redefina o papel de autor e leitor, porque o leitor também é coautor, e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e escrita, porque quanto menos possibilidades o texto tiver, menos atrativo ele vai ser. Por seu enorme potencial para se estabelecerem conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o estabelecimento da comunicação e a aquisição de informação de maneira cooperativa, de novo. Embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente com os textos eletrônicos, produzidos em determinado tipo ou meio de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já que consiste numa forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para os ambientes digitais. Lembra que eu falei? Então, existe hipertexto no papel, sim, além dos ambientes digitais. É claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que no papel
são praticamente inviáveis. Então, o que é que o digital tem diferente do papel? A conexão imediata, a comparação de trechos de textos na mesma tela, o mergulho no diversos aprofundamentos de um tema, porque você pode entrar em vários links, como se o texto tivesse camadas, dimensões ou planos, não é isso? Camadas, o texto vai tendo camadas, dimensões, que você pode clicar e ir para outras páginas, né? Isso é o hipertexto mais uma vez aí. Então, vamos lá para a questão. Alguém aí já acertou tudo? Alguém está acertando já tudo? Muito bem, Vinícius. Vamos lá. Então, a terceira questão. Vamos lá, Yasmin, Maria Eduarda. Muito bem. Terceira questão. Essa é muito fácil. Considerando-se a linguagem... Gente, o que eu digo a vocês é porque você não pode fazer isso agora, mas na prova impressa, risquem a prova. Tá bom? Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de educação, desculpa, de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, a hipertextualidade configura-se como um ou uma. Então, a partir dessas diversas mídias, rádio, jornal, TV, internet, por exemplo, tá? A hipertextualidade, né, ou hipertexto, configura-se como? Vejam a resposta. Elemento originário dos textos eletrônicos. A letra A está correta. O hipertexto começou no mundo eletrônico. Vocês acham que começou no mundo eletrônico? Não. As revistas, né, os jornais têm também. Tá? Configura-se com uma conexão imediata e reduzida ao texto digital. Conexão imediata, ok, mas só tem texto digital? Não. Tem escrita também, tem áudio, tem vídeo, né? Não é só o digital. Novo modo de leitura e de organização da escrita. Né? Estratégia de manutenção do papel do leitor com papel definido. Gente, o perfil da gente está definido quando a gente vai ler um hipertexto? Não. O hipertexto aí a gente tem as diversas possibilidades de leitura. Ó, modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto. Superfície do texto é o texto escrito, só está naquela superfície. O hipertexto está além da superfície do texto. Então, a resposta é a letra C. C de carambola, né? Muito bem. C de Cristo. Exatamente. Ajuda a gente aí, né? Palmas aí para quem acertou. Vamos para outra questão. Um dos grandes autores, gente, vocês sabiam que um dos grandes autores dessa temática do hipertexto era um professor, inclusive ele foi meu professor na Universidade Federal de Pernambuco, chamado Marcuski. Olha o nome dele aqui embaixo. Marcuski. Ele morreu há pouco tempo, tá? Ele teve um AVC, mas ele é um grande teórico na área, que é daqui da Universidade Federal de Pernambuco. Então, mais uma questão do Enem falando sobre hipertexto. Se vocês errarem hipertexto na prova do Enem, quando se cair, eu vou puxar a orelha de vocês, viu? Não é possível. Então, vamos lá. Veja como eu vou fazer essa questão. Vocês podem fazer da mesma forma lá na hora do Enem. Risca, gente. Circula. Risca para poder ficar visualmente as palavras mais importantes. Ó. Hipertexto, claro, você vai botar logo hipertexto, né? Refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao leitor acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos, a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real. Não é isso? Eu mostrei a vocês que lá no site da Super Interessante... Isso. Lá no site você faz escolhas locais, mas pode ir para outras escolhas que vai para outros sites de forma sucessiva em tempo real. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura. Perfeito isso aqui. Ó.
o leitor define interativamente o fluxo de sua leitura. É a ordem que ele quiser. A partir de assuntos tratados no texto, sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Então, não é o autor que escolhe a ordem da leitura. Quem escolhe sou eu. A mesma coisa é um jornal também, um jornal impresso, né? Tem várias notícias ali, tem charge, tem tirinha, tem notícia, tem manchete, tem horóscopo. Quem vai fazer a linguagem ali, a ordem, né, desse fluxo sou eu. O jornal impresso também é um hipertexto, né? Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz o leitor simultaneamente coautor do texto final. A gente falou lá na frente, né? Quando eu falo de coautor, o leitor também é autor do texto porque ele escolhe a ordem que o texto vai ser lido. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de escrita-leitura eletrônica multilinearizado, quer dizer, não é feita só de uma, não é linear, é multilinear. A ordem vai ser aí de várias formas, né? É igual às variantes lá na AVT. Né? Quem aí escuta, quem aí assistiu Loki, né? O tempo não tem uma linha só, né? Muito linearizado aí. Né? As variantes vão para tempos diferentes. Então a leitura ela é multilinearizada, multissequencial, a sequência quem diz é a gente, e indeterminado, realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir nível de tratamento de um tema, o hipertexto, o senhor viu o trailer de Vi sim, muito massa. Eu tô doido é que comece a série do Doutor Estranho, né? Tá para começar aí. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência definida. Olha quantas palavras tem aqui, importantes, né? Mas liga textos não necessariamente correlacionados. A gente viu lá, né? Entro no site, entro no link que me leva a outro texto, leva a outra temática, e aí a leitura vai sendo mais ampla. Vamos lá para a questão número 4. Sou viciado na Marvel, na DC, Star Wars. Eu adoro esse mundo geek aí, viu? Gosto demais. Eu já mostrei a vocês. Meu quarto aqui tem. Inclusive, não sei se vocês já viram, né? Lançou um filme novo, né? Na Disney, Lucas. Eu já comprei os bonecos do Lucas, tá ali, ó. Boneco do filme Lucas. Do filme Raya também da Disney tá ali. Não sei se vocês já assistiram esse filme Raya da Disney. Já viram? Lucas é lindo o filme também. Tá lá na Disney. Certo? Vamos lá agora para a questão número 4. Estamos chegando aí na metade das questões, tá bom? Luca é muito lindo o filme. Eu tenho os bonecos todinhos já ali, ó, do Luca. Já tá ali em cima já. Vamos lá. Para a questão, né? Quero ver quem vai acertar essa daí, tá? Essa aí é um pouquinho mais complexa. O computador mudou nossa maneira de ler e escrever. E o hipertexto pode ser considerado um novo espaço de escrita e leitura. Tranquilo até aí? Beleza. Definido como conjunto de blocos autônomos de texto, não são blocos de autônomos de texto, né? Cada texto aí é autônomo. Apresentando em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associando entre si diversos elementos. O hipertexto qual é a resposta? É muito simples esse. Está perguntando, nesse novo espaço de leitura em que a gente tem essa escolha para fazer as coisas, qual é a resposta correta aí para o que ele toma como hipertexto, o conceito? A. É uma estratégia que, ao possibilitar caminhos
totalmente abertos desfavorece o leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. Veja questão completamente contrária, né? Ó, desfavorece o leitor? Não, favorece. E não confunde os conceitos cristalizados. Ao contrário, quebra os conceitos cristalizados, né? Deixa eu colocar lá aí, letra E. Tem alguém que acha que é outra letra? B. É uma forma artificial de produção da escrita. Não, já está errado. Não é artificial. A escrita, ela não deve ser apenas feita com um lápis e uma caneta, né? O mundo digital, os gêneros digitais, eles não são artificiais, eles são completamente naturais, né? É de empada, só lembrei da avó do irmão de Jorel. O que é felicidade? Empada. Vamos lá. Sei. Abacate. Gostei de comer abacate. Abacate e aveia, né? Para fazer cocô bonito. Eu digo a vocês, eu sou do mundo geek, eu tô por dentro, eu adoro esses desenhos. Letra C. Exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios. Por isso deve ser evitado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares. Não, menina, isso aí tá errado. Exige um maior grau de conhecimento? Não, ao contrário, você pode buscar lá mais conhecimento. E não deve ser evitado pelos estudantes, não. O hipertexto deve ser procurado para aumentar as possibilidades de escrita. Ana Catarina. Gente, Família Dinossauro fez parte da minha infância. E é muito bem feito aquela série, minha gente. A forma como eles mexem a sobrancelha, a boca, né, o olho. Família Dinossauro é massa e tem uma pegada diferente, né? Fala sobre ambiente, sobre família, sobre o papel da mulher, né? Tem um episódio. Tô com sono, Mimi, tô com sono, assim. E fora essa parte engraçada, eles falam sobre o poder da mulher. Eu vi um episódio ontem, revi um episódio ontem, em que uma mulher, né, Mônica, um dinossauro, vai para um emprego que é normalmente de homens, quebra tabu, né? Ela é assediada por um dos funcionários lá, vai para julgamento, super machista, tipo, temáticas muito importantes na década de 90, né? Vocês não imaginavam nem ter nascido. Vale a pena, viu? Quem aí tem acesso a Disney Plus, tem todos os episódios lá. Vamos lá. O hipertexto, letra D, facilita a pesquisa. Até aí tudo bem, né? Você não acha que é letra D, não? O que é que está errado na letra D? O que está errado na letra D, gente? É porque ele fala que favorece uma informação específica. O hipertexto ele favorece várias informações, né, professor? Isso. Até a parte que diz que facilita a pesquisa, beleza. Pois proporciona uma informação específica. Você pode até procurar uma informação específica, mas vai abrir outra, né? E ainda tem aqui, ó, específica, segura e verdadeira em qualquer site. Está certo, gente? Em qualquer site que a gente entra, tem informações seguras, verdadeiras? Não. Muito bem, muito bem. Nem todos têm. E letra E possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso, não é isso, gente? Escolher o próprio percurso de leitura da gente, por isso que a gente é coautor dele, né? Seu próprio percurso de leitura, sem seguir sequência determinada, constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa. Muito bem. Gente, sabe qual é o desenho que eu mais gosto de assistir? Desses mais novos? Não, desses mais novos. Eu vou pegar o boneco para vocês verem se vocês conhecem.
Quero ver quem adivinha. Eu adoro o Gumball. Gumball e Darwin, pra mim, são os melhores, velho. E outra, viu? Gumball é muito bom. E olha, meu sobrinho tem 10 anos. Ele é igualzinho a Gumball. Só fala gritando, tem aquele jeito de Gumball. E outra, viu? Eu tenho todos os personagens. Deixa eu pegar os outros pra vocês verem. Olha, sabe quem é esse? O que trabalha lá na escola, né? Rock, a Penny, né? Que é a namoradinha de Gumball. Ela nunca aparece assim, né? Mas ela é assim, vocês sabiam, né? Ela é dentro de uma casca de amendoim. Tá vendo? E esse, ó. Esse. Só eu que não sabia. E esse. Eu gosto dos outros personagens, mas eu não tenho boneco. Eu gosto do dinossauro, eu gosto do gigante. O episódio do gigante é ótimo. Eu adoro o Gumball. Adoro mesmo o Gumball. Aí vocês imaginam, né? Eu tenho um sobrinho de 10 anos, eu me troco com ele todo canto aqui, viu? A dinossauro não tem, não saiu. Só saiu esses. Tem mais ali, depois eu mostro a vocês mais outros ali. Vamos lá? Mais uma questão sobre hipertexto. Valeu aí. O senhor tem que assistir o quê? Deixa eu ver. One Piece. Vou assistir. Esse Funko Pop eu não tenho, não. One Piece é o quê? Desenho, é? É desenho, é? Ah, massa. É um anime de 1 bilhão de episódios. Ah, vou assistir. Onde é que eu acho onde? Na internet? É no site normal ou é alguma plataforma? Ah, entendi. Vamos lá para mais uma questão de hipertexto aqui. Ah, então, dá uma vontade que eu tenho de mostrar tudo para vocês. Depois eu vou pegar meu celular. Daqui a pouco pegar meu celular e mostrar a vocês tudinho para vocês verem. É o que mais tem aqui em casa. Vamos lá. Textos e hipertextos. Procurando o equilíbrio. Mais uma questão sobre hipertexto aí, tá bom? Vamos ver quem acerta essa daí também. Ó, textos e hipertextos, procurando um equilíbrio. Então a gente já entende aqui que vai fazer um debate sobre o equilíbrio entre texto e hipertexto, logicamente. Ó, há um medo por parte dos pais e de alguns professores de as crianças desaprenderem quando navegam. Medo de elas viciarem, de obter informação não confiável, de elas se isolarem no mundo real. Como se o computador fosse um agente do mal, um vilão. Esse medo é reforçado pela mídia, que costuma apresentar o computador como um agente negativo na aprendizagem e na socialização dos usuários. Então, ele está falando aqui que meio que a mídia reforça que enquanto se navega, o computador pode ser um agente negativo na aprendizagem. Né? Se fala muito sobre isso e na socialização também. Na socialização porque meu sobrinho passou o final de semana aqui em casa, quase não falava comigo, né? Só é no celular. Nós sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega. Então, está dizendo que desaprender, ninguém corre o risco de desaprender, né? Que quando a gente navega, a gente aprende muita coisa, né? Seja em ambientes digitais ou em materiais impressos. Então, ele está dizendo que esse de dizer que as crianças desaprendem é errado. Mas, preste atenção aqui no mais, tá? Ele diz, mas, por mais que não haja desaprendizagem, mas
é preciso ver o que se está aprendendo e algumas vezes interferir nesse processo a fim de otimizar. Então a gente tem que interferir nesse processo a fim de otimizar, orientar a aprendizagem. Então, está dizendo que os pais, né, têm que orientar um pouco, interferir nesse processo, mostrando aos usuários outros temas, outros caminhos, outras possibilidades diferentes daquelas que encontraram sozinhos ou daquelas que costumam usar, né? Então, ninguém desaprende com a internet, né? A gente aprende coisas diferentes, mas tem que alguém interferir nesse processo para orientar isso. E ele diz no final que é preciso, algumas vezes, negociar o uso para que ele não seja exclusivo. Exatamente, Cauã. É preciso, algumas vezes, negociar o uso para que ele não seja exclusivo. Uma vez que há outros meios de comunicação, outros meios de informação e outras alternativas de lazer. Então, ele está dizendo que a internet é legal, mas pode ser um agente negativo quando você torna ele uma entrada única de conhecimento. Tem outras formas. É uma questão de equilíbrio e não de culpar. Então, está bem claro aqui que ele fala aqui, ó. Mas, bem importante aqui, esse mas aqui, ó, tá? Mas é o quê? No entanto, quer dizer, porém, né? O livro é de Coscarelli, Linguagem e Discurso. Eu tenho esse livro aqui em casa, viu? É o teórico que eu estudo. Eu estudei muito esse assunto na universidade e no mestrado. Vamos lá para a resposta. Quero ver quem vai acertar. É a questão número 5, né? É só 3, tá bom? Vamos lá. A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, né? Para aprender. Ponderando. O que é ponderar? Fazer a medida, né? Botar no peso aí. Ponderar sobre a necessidade de orientação a esse uso, pois a tecnologia. Então, por que tem que se orientar no uso da internet? Por quê? Então, a necessidade de orientação na tecnologia, na internet, é porque a tecnologia pode fazer o quê? Vamos lá a resposta. O que, é que você acha da resposta? Então, ela incentiva, mas manda dizer assim, ó, calma, tem que ter orientação, porque a tecnologia, letra A, está repleta de informações confiáveis que constituem fonte única para a aprendizagem dos alunos. Fez. Você está dizendo que pondera, é porque a tecnologia está repleta de informações confiáveis que constituem fonte única para a aprendizagem. Fonte única, não. A internet não tem uma fonte única. Certo? Exige dos pais e professores que proíbam seu uso abusivo para evitar que se torne um vício. Em nenhum momento se fala isso. Tá? Não é abusivo, não é questão de vício. É evitar ser exaustivo e ser a única fonte. Tá? Tende a se tornar um agente negativo na aprendizagem e na socialização de crianças e jovens. Não, ele diz lá que a tecnologia pode ser um agente negativo na socialização, mas ele não tende a ser. Cuidado com as palavras. Tender a ser significa como se o uso da internet tende a ser assim. Não, pode ser que não seja. O que está errado na letra C é esse tende a. E a tecnologia possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada. Então, ela fala o tempo todo lá que é importante direcionar o que se lê. Né? Desculpa aqui. Então, cadê? Interferir, orientar. Certo? Então, a resposta é letra B. Possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada.
leva ao isolamento do mundo real. Não, gente, a tecnologia não leva ao isolamento do mundo real. E ao uso exclusivo do computador se a navegação for desmedida. A tecnologia não leva a isso, ela pode levar. É diferente, tá certo? Ó, a tecnologia leva ao isolamento. Vocês acham que a tecnologia leva ao isolamento? Não. Ela pode levar ao isolamento. Mas ela não leva. Cuidado. Tá? Então, a tecnologia ela precisa de orientação porque ela pode levar ao isolamento. Ok, agora, leva não. Pode levar. Cuidado aí. Certo? Exatamente. Exatamente. O celular não é o uso que você faz dele. Você pode pegar uma faca para cortar um tomate ou pegar a faca para matar alguém. Né? Vamos lá, então vamos para a realidade virtual. Alguém aqui já teve a experiência dessa realidade virtual? Essa realidade virtual você pode ter acesso, né, com esses óculos especiais aí, né? E induz aí efeitos sonoros, visuais, é bem interessante. Mas também tem ele dentro dos jogos, né? Que você interage nesses jogos, em que você vira um partícipe do jogo, você joga, né? Você vira um personagem, você está lá dentro com esses óculos. Essa realidade virtual, o usuário pode se inserir como se estivesse ali. Alguém aqui já viu um jogo chamado The Sims? Alguém já viu um jogo chamado The Sims? Isso, Alisson, jogador número 1. Esse jogo The Sims, inclusive uma versão nova dele eu tenho aqui. Você cria um personagem, né? Você vive aquele personagem numa realidade virtual. Só que, na verdade, a linha não é tão complexo enquanto você viver a realidade virtual. Né? Porque a realidade virtual mais abrangente, os movimentos, tudo daquele personagem é realmente você que está fazendo através do sistema computacional aí, dessa tecnologia de imersão. Né? Você faz essa imersão. Então, a gente pode interagir, né? A gente pode esses óculos, a gente participa mesmo, a gente está dentro daquele espaço, a gente anda de montanha-russa, sente a visão de estar lá. Então, existe essa realidade virtual que foi evoluindo, né? Começando lá com joguinhos, né, do The Sims, chegando até coisas mais tecnológicas de realidade ampliada mesmo, em que o ambiente é simulado virtualmente e você se conecta com esse mundo virtual, tá? E aí hoje você pode ter uma base, um headset, né, e óculos especiais para exibir esse ambiente simulado. Isso, o que é que isso tem a ver com português? Tudo é a linguagem, é uma forma de interagir, é uma linguagem, né? Isso tem a ver sim com linguagem digital. Acho que daqui para chega um bagulho naipe são. Verdade. Eu vou ter um videozinho aqui para a gente, um cara aqui debate um pouquinho sobre o que é realidade virtual. Quem gosta aí desses temas, dá o link, tá lá também. Se vocês quiserem assistir depois, vou colocar para vocês verem, tá certo? Vamos acompanhar aí um pouquinho sobre realidade virtual. Vou dizer. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Olá galera, bem-vindo de volta ao canal VRXP, eu sou o Rafael e hoje eu vou explicar para vocês o que acho esse de realidade virtual. Realidade virtual é uma tecnologia que permite o usuário substituir sua realidade real por uma gerada por um computador, um videogame ou até um smartphone. O objetivo dessa tecnologia é fazer seu cérebro pensar que aquilo que você está vendo é real, mesmo que por um curto tempo. Uma das principais técnicas em enganar seu cérebro vem através da estereoscopia, que é uma técnica usada para obter informações do espaço tridimensional, com uma distância entre os objetos. O fato do ser humano ter dois olhos permite-lhe ter noção de profundidade espacial, e a técnica imita nossos olhos, dando uma ilusão de profundidade e imersão.
Pô, Rafael, bacanas, mas é aquele tal de realidade aumentada. É a mesma coisa que realidade virtual? Não. A principal diferença da realidade aumentada para a virtual é que na realidade aumentada você continua tendo contato com sua realidade real. Elementos gráficos são inseridos dentro da sua percepção. Na realidade virtual, sua realidade é substituída por completo. Hoje temos várias formas de experimentar a realidade virtual, da mais rudimentar, como o Google Cardboard, que utiliza seu smartphone, ao super avançado HTC Vive, que precisa de um computador de mais de R$ 3.000 para rodar as experiências e jogos. Outros dispositivos importantes no mercado são o Gear VR, que é uma espécie de Google Cardboard avançado, o Oculus Rift, que praticamente ergueu a realidade virtual das cinzas com um protótipo feito por Palmer Luckey em 2011, e o PlayStation VR, que lança em outubro e possivelmente será o mais bem sucedido em termos de vendas, pois existem mais de 40 milhões de PS4 vendidos e prontos para utilizar o headset. Além de videogames, a tecnologia já é usada em treinamentos militares, cirurgias, tratamentos, na engenharia e arquitetura e muitas outras áreas. Em um futuro não muito distante, todos nós teremos nossos próprios headsets de realidade virtual. É isso aí, pessoal. Se você tem interesse nessa tecnologia, inscreva-se no canal Vai ser bem baratinho, né? Vai ser preço de pichincha. Aqui outros, ó. Quem conhece esses personagens? Isso. Também acho muito massa. Acho muito massa. Então a gente viu aí, né, gente, que essa realidade virtual está cada vez mais próxima, né? A gente sabe que muitas coisas foram aprimorando. Inclusive, eu gosto muito de videogame também. Eu tenho um PS4, eu tenho um Xbox também, adoro jogar, né? Adoro jogar também jogos de dança, aqueles jogos de dança, né? Aqueles jogos de Just Dance, né? Jogos de Just Dance e tem outro nome também, esqueci o nome do outro jogo, é Just Dance e Dance alguma coisa, esqueci agora o nome. É muito bom, eu gosto. E essa realidade, ela é assim, Dance Central. Isso aí, Yasmin. Gosto muito dos dois. Então, de certa forma, aquela realidade virtual ali também. O senhor tem cara que gosta de jogar Mario. Mario, eu sou o dono do Mario, pô. Eu sou o dono do Mario. Quando eu era criança, a gente não tinha muito dinheiro, a gente ia para Lan House e a gente pagava para jogar Mario. Eu sei jogar Mario, eu sei estágios de Mario que ninguém conhece. Eu sei chegar no último castelo do segundo direto para lá. A gente já sabe todas as técnicas do Mario, né? E a gente não enjoa, né? Ó, eu adoro Mario, adoro Sonic, pô, eu sou louco por Sonic. Metal Slug, você já viu esse Metal Slug, que é um bonequinho que mete bala pra cima, sai jogando. Eu gosto demais, né? Tenho uma alma muito jovem, gosto muito dessas coisas, eu gosto mesmo. Metal Slug é massa, é muito louco também, né? Muito. Eu tava jogando Metal Slug ontem. Joguei a versão do Xbox, joguei. Eu gosto das antigas também. Faz a live, né? Exatamente, vou fazer. É uma campanha de 32 horas, se eu não me engano. Exatamente, é muito massa. Vamos lá, vamos continuar, né? Porque senão a gente fica falando aqui, é muito bom. Eu adoro esse mundo, viu, gente? Sou um professor de você, mas pode falar comigo sobre essas coisas que eu acho massa. Bomberman, eu sou louco pro Bomberman. Não fala de Bomberman, não. Eu sou louco pro Bomberman, velho. Louco pro Bomberman. E um Bomberman 1, 2, 3, 4, 5. Eu adoro jogar Bomberman também. No meu Xbox, eu tenho vários emuladores de vários videogames. No meu Xbox, eu tenho vários emuladores. Eu tenho de Neo Geo, de Nintendo. Aí lá tem os jogos antigos também, tem tudo. Vamos lá? Vamos continuar, né? Esse senhor não saia no meio da aula para jogar, não, né?
É porque antigamente não tinha celular, né, gente? A gente não jogava no celular, tem que chegar em casa, ligar o videogame e jogar, né? Não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Marcar um dia pra gente jogar aí online, viu? Quero ver quem vai ganhar de mim online. Então, a realidade virtual é isso. Então, vamos lá pra gente. Essa questão do Enem foi desse ano, viu? A questão do Enem aí é muito nova, tá? O Enem colocou aqui uma imagem, né? Nessa imagem aqui, a gente percebe uma mulher interagindo, né? Com várias telas, né? De forma Professor, de realidade virtual. Oi? o senhor pode apresentar, professor, a tela. Eita, pau, peraí, deixa eu botar aqui. Foi mal. Fiquei empolgado. Pronto. Então, aí a realidade virtual que a gente viu e vamos para a questão. Então, o Enem colocou essa imagem, né? De uma mulher aí, né? Como se estivesse interagindo com várias telas aí em realidade virtual ao redor da sua mente, que é mais ou menos como a gente vê, essa realidade virtual com várias plataformas ao mesmo tempo. Gente, não sei se vocês sabem quantos anos eu tenho. Vocês sabem quantos anos eu tenho? Porra, Alisson, 40 é fogo, hein? 30. Professor, eu só falei 40 porque o senhor já foi o professor do meu primo também, né? Meu primo tem 26 anos, É verdade. 26 vai fazer 27. Ele não tinha como ter a idade dele, né? Quem é teu primo? É Petros. Ah, teu primo de Petros, é. Petros foi da primeira turma. É. Foi, ele contou. Foi professor de Petros e dos dois irmãos dele, a irmã dele e o irmão dele. Foi Samra e Salles, né? Isso. Gente, pense nas pecinhas boas, viu? Não é só as histórias loucas. Vamos lá? Então, sim, eu tenho 37, gente. Tenho 37 anos, viu? Só que eu ensino no Santa Ana faz 15. Vamos lá. Aí, essa questão aí é bem interessante, né? Porque tem esse acesso aí a essa realidade virtual e o Enem diz o seguinte na questão. Realidade virtual é uma tecnologia de informação que, conforme sugere a imagem, tem como uma de suas principais funções. Então, o Enem fala da realidade virtual e ele puxa para a imagem. Então, precisa de uma leitura crítica dessa imagem. Então, ó, conforme sugere a imagem, quais são as principais funções? Dentro dessa imagem aqui, a gente vê essa interatividade, né, com esse processo. Eu falei sobre essa questão da idade, e quando eu era pequeno, né, que a gente tinha esses filmes de ficção científica, de tudo, a gente imaginava outras coisas, que os carros iam ser voadores nessa época. A gente não imaginava nunca essa questão dos streams, né, do celular. A gente já tinha internet, mas não era da forma como é hoje, né? E hoje a gente tem filmes de realidades futuras, né? Celulares que vão ser apenas uma película, né? Videochamadas por holograma, né? A gente pode ter hologramas, tudo isso aí a gente tem essas perspectivas de realidade. Mas a relação dessa imagem com o enunciado é perguntando, de acordo com essa imagem, quais são as principais funções dessa realidade virtual? Qual a resposta que vocês acham que é? Vamos ler as alternativas. Uma de suas principais funções é promover a manipulação eficiente de conhecimentos e informações de difícil compreensão no mundo físico. Porra, é fogo, né? Promover a manipulação eficiente do conhecimento, não é manipulação.
né? Conduzir escolhas profissionais na área da ciência da computação. Tem nada a ver. Quem está falando de profissional aqui? Está falando de experiência pessoal aqui. A pessoa não tem falando de profissão. Transferir conhecimento da inteligência artificial para as áreas tradicionais, como as exatas e naturais. Em nenhum momento se fala isso aqui. Levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades. Muito fácil essa questão, não é, gente? Experimentar mentalmente outras realidades para as quais é transportado sem sair do seu próprio lugar. Resposta letra D. Não tem o que fazer, né, gente? Muito fácil. E aí, para a gente sair um pouquinho dessa questão de realidade virtual e letramento, a gente vai falar, para a gente terminar, de alguns outros assuntozinhos. São termos que vocês precisam saber para essa prova de linguagem, tá certo? Vejam. Quando quando a gente que mexe muito em celular, a gente vai explicar sobre como mexer no aplicativo, numa plataforma, como espelhar para uma tela, né? Tudo isso, a gente não tem que aprender a forma de mexer nisso aí. Isso é chamado de letramento. Você ser letrado de uma forma de linguagem é você saber as denominações, saber mexer nela. E, além dessa cultura do impresso que a gente tem hoje, né? A gente tem a cultura do impresso. A gente tem que ter essa cultura digital do multiletramento, porque a gente não pode trabalhar na escola, não pode trabalhar só nos espaços de educação, só com texto impresso. Então, vocês, estudantes, não é que a escola vai ensinar vocês a mexer em processos de eletrônica, nada disso. Mas debater sobre isso e mostrar que o letramento não está só em ler um romance, em ler uma tirinha, não, existe a cultura digital também, porque cada uma delas tem práticas sociais de linguagens diferentes, tá? E novos gêneros podem acontecer. Olha, gente, quantos gêneros textuais nasceram na era digital? O post, o tweet, o meme, a playlist comentada, reportagem midiática, vídeo minuto, vlog, blog, meme, tutoriais de vídeo. Não existe uma forma, uma estrutura para esses textos acontecerem. Não existe um formato. Então, essas novas ações com a linguagem também trazem novas ações, como curtir, comentar, compartilhar, seguir, remediar. Eu vou falar sobre remediar. É um termo que o Enem pode falar hoje nesse ano, tá certo? É um termo novo. Remixar, colecionar, colaborar. São ações que a gente age através da linguagem, por isso que tem a ver com linguagem digital. Antigamente, quando a gente curtia lá no Facebook, só tinha o dedinho, a reação era uma. Hoje tem o dedinho, tem o choro. Tudo isso é agir com linguagem. Quando a gente comenta com linguagem. Quando a gente remixa uma música, a gente remixa a partir de linguagens. E essas mídias potencializam as possibilidades que a gente tem na internet e constrói novos sentidos. Então, esse multiletramento, se vocês ouvirem isso no Enem, é vocês estarem aptos a contribuir linguisticamente, né, com a linguagem, as diversas linguagens, em diversas plataformas diferentes, em diversos gêneros diferentes, tá certo? E diversas práticas diferentes. Eu falei sobre remediação e transmídia. Alguém pode me dar um exemplo? Se existe isso, se existe hoje no mundo dos filmes, né, dos streams, um personagem que ele nasceu num livro e virou filme, virou desenho, tá na caneca lá da comida, tá na roupa, tá nas toalhas, tá nos brinquedos. Alguém pode me dizer um personagem que isso aconteceu, que ele nasceu em uma mídia e foi para outras? Alguém sabe me informar, me dizer? Harry Potter, vários outros, né? Senhor dos Anéis, o Mickey. Mas não só o personagem, mas todo
o espaço em que ele convive. Então, mídia, quando eu falo mídia, mídias são mídias diferentes. A mídia visual, a mídia audiovisual, né? Existem mídias diferentes. E o conceito de remediação é o processo em que um gênero migra de uma mídia para outra. Então, o que acontece? Você pega o gênero, por exemplo, o anime, não tem os animes? Você pega o gênero anime, que normalmente ele é impresso, né, através daqueles quadros impressos, e se faz um filme de um anime. Aí o anime sai do texto impresso, vira filme, vira desenho, vira série, vira brinquedo. Cadê aqui? Vira brinquedo, vira livro. Então, remediação é um gênero passa por um processo e migra de uma mídia para outra. Tá? Vira um podcast, né? Isso é chamado também de transmídia. Tá? O que é essa transmídia? É que um artefato cultural e comercial, ele atravessa essas mídias todas, incentivando o consumo. Por exemplo, um personagem famoso está no livro, está no cinema, está na TV, está no chaveiro, está na camiseta, está na capa do celular, nas mochilas. Então, essa transmídia é em que esses artefatos culturais eles passam para isso. Um exemplo aí são os heróis aí da Marvel, né? Que nasceram do gênero gibi, né? Foram para o gênero filme e também estão no gênero série e aí permeiam aí comercialmente aí em diversos lugares, né? Quebra-cabeças, né? Até Gillette. Você sabia que saiu, ó? Vê aqui do lado direito. Uma coleção de barbeadores. Sou doido para conseguir esse barbeador e nunca consegui comprar. Barbeadores aqui, ó. Do Loki, do Homem de Ferro, tá vendo? Ó? Vê que isso se chama de remediação. Remediação, né? Vir de mídias para outra. Tá? E para a gente terminar a aula de hoje, gêneros digitais. Né? O que são gêneros digitais, gente? Se a gente só tinha o papel para escrever algo, para se comunicar com alguém, os gêneros eram escritos no papel. Eu tenho aqui, ó, um contrato. Isso aqui é o gênero contrato, né? Em que no final o contrato a gente assina o contrato, tá aqui, um contrato de verdade. E aí tem contrato, tem romance, tem novela, tem charge, tirinha. Só que o que acontece? Se abre-se o mundo digital, o ambiente virtual, existe a necessidade de ser criado outros textos. Então, outros gêneros textuais foram criados a serviço da comunicação. Então, quando a gente quer conversar com alguém dentro de uma plataforma, foi criado que gênero? O chat. Eu quero criar, dentro das redes sociais, histórias que eu vou juntar vários personagens diferentes, de várias realidades diferentes, de vários mundos diferentes. Vou criar o quê? A fanfic. Eu vou fazer imagens engraçadas de situações do dia a dia. Nasceu o quê? O meme. Eu vou criar imagens animadas ou não para servir como formas de comunicação na minha conversa. Nasce que gênero? Que suporte tem? A gente pode ter aí no WhatsApp. Tem a figurinha, tem várias outras coisas. Então, existem vários gêneros que nasceram em situações comunicativas, que gêneros se adaptaram ou se criaram. Por exemplo, a gente queria se comunicar com alguém e tinha o gênero carta, escrita. Aí, digitalmente, criou-se o e-mail. Então, a carta virou o e-mail. Então, é como se o gênero tivesse se adaptado com o meio eletrônico. Ou gêneros foram criados. Tá certo? Então, os gêneros eles podem evoluir, né? Vindo do meio físico para o digital, ou serem completamente novos. Sabe por quê, gente? Porque as necessidades são outras. As novidades do mundo
essas inovações tecnológicas têm que se adaptar a isso. Então, cada vez mais gêneros são criados por necessidades da sociedade. Por exemplo, aula online, como eu estou fazendo aqui, é um gênero textual, só que ele é digital. Há muito tempo era quase que impossível a gente imaginar uma aula com vários alunos, dezenas de alunos, o professor passando slide, passando coisas e a aula ser assim. Mas essa necessidade veio, né? E graças a Deus a internet, a informática veio para suprir essa necessidade social de uma aula ao vivo. Então, novos gêneros surgem, enquanto outros sofrem modificações. Outros também saem do papel e vêm para a tela. Não tem modificação nenhuma. Tá? Então, os gêneros textuais também podem ser vistos nas redes sociais, né? Porque eles influenciam muito a leitura. Tá? Então, quando alguém diz que o jovem hoje ele não lê, talvez se quer dizer que o jovem de hoje talvez não leia tanto livros físicos, que a gente sabe que também é uma falácia, né? Nunca se leu tanto, os jovens nunca leram tanto como lê hoje, tá? Então, os gêneros digitais são quais? Tem vários, né? Meme, eu sou a pessoa mais boba do mundo para rir com meme, né? É um gênero completamente digital, né? Novo, dessa linguagem mais digital. E um meme pode ser qualquer frase, qualquer vídeo, música, que se espalhe rapidamente e alcança muita popularidade, né? E viraliza, né? Uma fanfic, também que é chamada de fanfiction, né? Lembrando que eu vou falar sobre fanfic, vocês vão produzir uma fanfic. Que aí é quando vocês criam um texto, né? E são normalmente quem cria fanfic, quem é fã de personagens da literatura, né? Do cinema, né? Dos quadrinhos. E é um gênero literário desenvolvido por personagens, por fãs desses personagens, né? Que você escreve narrativas, você conta histórias, né? E escreve os roteiros a partir de narrativas que já existem. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, uma menina fala como foi um dia de Natal em Hogwarts, né? Na escola de Harry Potter. E ela cria a história dela, pode misturar personagem de Harry Potter com Gumball, com outros personagens, né? Mas no caso a gente cria só o enredo que muda. Você vai utilizar os ambientes e os personagens que já existem, mas você vai dar novos enredos àquela história. Você pode dizer, sei lá, que Harry Potter se encontrou com Frodo do Senhor dos Anéis, né? E aí lá encontrou com Gumball. Você vai poder aí fazer essa narrativa. Vou contar uma coisa para vocês, um segredo. Eu não gosto muito de Harry Potter, não. Eu acompanhei, assim, todo o percurso de Harry Potter. Vocês acreditam que eu vim assistir Harry Potter um dia desse? Eu achei muito bobo, achei Harry Potter muito... Eu prefiro 1000 vezes Senhor dos Anéis. Milhões de vezes. Senhor dos Anéis, né? Os filmes que são a parte dele aí, como o Hobbit, né? Nada contra quem gosta, tá? O Hobbit é perfeito. A narrativa toda do Senhor dos Anéis, ela é mais completa, né? É mais realista. Eu acho Harry Potter muito bobinho, muito bestinha. Mas aí cada um tem sua escolha, né? Então vocês vão criar uma fanfic, tá? Então, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês quais são os tipos de fanfic que vocês podem criar, tá? Podcast, eu vou mostrar, vocês sabem o que é podcast, gente? Você sabe o que é um podcast? Gente, escutem podcast. Tá em casa, tá no ônibus, bota o fone do ouvidozinho. Podcast hoje são de graça. E eles dão meio que um resumo, como se fosse um programa de rádio, só que já está gravado. É um conteúdo direcionado, que tem lá o tema e se debate um tema através do áudio. Você pode escutar onde você quiser. E tem muito bons, tem o assunto, né, que é do Jornal da Globo, vou mostrar vocês aqui. Escutem, tem vários podcasts de vários assuntos. Tem podcast sobre vida de cachorro, podcast de
de amantes de desenhos animados. Tem vários podcasts, né? Mas ela é só de áudio. Um podcast de áudio. Também tem os vlogs e blogs, né? Que coisa de criança. Eu também acho. Harry Potter eu acho bobo. Blog, né? E vlog. O blog que é você escreve várias coisas nesse blog, alimenta ele. Ou alimenta ele com vídeos, que é chamado de vlog, né? Ódio desse anúncio. Que anúncio? Então, vamos falar de meme? Eu vou explicar o meme através de um meme. Vocês lembram desse esse personagem? Que é um meme bem engraçado ele, né? E isso tem no Spotify, tem assim, memes, né? Eles vão explicar o meme. Então eu vou explicar o meme através de um meme. Então aí tem vários memes aí, né? Quem aí que não gosta de meme, gente? Meme é muito bom. Eu botei um meme aqui. Vamos começar aqui da esquerda, né? Menino dizendo: minha cara quando a professora pede para ligar a câmera. A cara do Pirraia. Dia de prova na escola. Dia de prova online. Eita, triste realidade, né? Na escola ninguém quer mais online, né? Aqui embaixo, ó. Memes de internet e o contexto político brasileiro. Uma sequência didática para as aulas de história. É um meme falando do próprio meme, né? Isso aí é metalinguagem, né? Um meme falando do próprio meme. Você acompanhando o contexto político aqui da gente, é uma sequência para a aula de história, né? Esse aqui do Chapolin, outro, viu, gente? Sou louco por Chaves. Louco por Chaves. É triste que Chaves saiu da televisão, né? Até do streaming também saiu, né? Teve um problema aí com a Televisa. Bem complicado, né? Vocês sabiam que Chaves é da década de 40? 40 para 50? 40, desculpa, da década de 60, desculpa, da década de 60. É muito antigo. Chaves é muito antigo. El Chavo del Ocho. Eu sou tão viciado em Chaves que eu assisto todas as vezes e rio da mesma forma. Me abestalho da forma mais pura do mundo. Aí Chapolin falando aqui, né? Ah, mas você só anda de cara fechada na rua. Tô na rua, não da Disney, né? Chaves é cultura, eu também acho. Chaves é muito bom. Adoro Chaves. Gente, qual a necessidade disso, né? Se usa muito cachorro também, né? Para fazer esses memes. Muito bom, muito bom. O mundo digital é muito bom. Aí eu trouxe aqui para vocês aprenderem aqui e mostrar a vocês o que é um podcast. Tá? Tem um podcast chamado O Assunto. Então, o podcast O Assunto, todo dia, Loprete, né, que é essa apresentadora do Jornal da Globo, ela traz um tema. Então, você não precisa ver qualquer tema, você vê o tema que lhe interessa. Por exemplo, as declarações aí, me desculpem, idiotas aí do Ministro da Educação, falando sobre as crianças com deficiência. A Loprete fez um podcast aqui, ó. O assunto: crianças com deficiência e inclusão nas escolas. Você clica lá e tem um podcast para você ouvir. Ó, aqui também, ó, falando sobre o Afeganistão e o Talibã. Falam sobre idosos e a Covid e a terceira dose. São assuntos bem atuais. Eu vou abrir ele para vocês verem, tá certo? Então, os podcasts... Deixa eu abrir aqui, tá? Para vocês verem. Os podcasts, aqui é um exemplo só, tá, gente? Esse aqui é um podcast chamado O Assunto. Vocês estão vendo aí já? Estão vendo o podcast já? Então, você pode escolher ele por tema, tá? Aí você vem aqui, por exemplo. Vocês sabem que, bem atual, né? O Augusto Aras foi escolhido para ser o procurador da República há mais 2 anos. Aí tem um assunto. Eu vou pegar um aqui, por exemplo. Otimismo do mercado tinha, mas acabou. Então você clica aqui, ó, nesse podcast, tá vendo? E tem o áudio do podcast. Eu vou botar um pouquinho para vocês ouvirem como é. Então ele faz um debate sobre assuntos determinados. Então é interessante porque você fica sabendo de assuntos que você quer saber, né? Que você quer ver. Tá certo? Deixa eu botar aqui só um minutinho para vocês verem como funciona.
Nós estamos com uma perspectiva muito interessante. Até 30, 40 dias atrás, o quadro era mais ou menos o seguinte: criando 1 milhão de empregos a cada 3, 4 meses, o PIB crescendo 5,5% esse ano, destravando todos os marcos regulatórios para justamente nós termos uma sustentação do crescimento econômico, dessa retomada. Então, o Brasil está decolando. Não é de hoje que a animação do ministro da Economia carece de respaldo na realidade da maioria da população. Só que agora, até quem vinha se dando bem está tomando tombo. Nos últimos dias, o mercado financeiro tem apresentado números ruins no Brasil. A perda de valor das ações de empresas na Bolsa de Valores e a desvalorização do real. O pessimismo na economia se reflete de forma clara no dia a dia do mercado financeiro. A alta do dólar diferencia o Brasil dos outros países. A pandemia trouxe um medo global, mas a fuga daqui foi mais. Estão vendo? Então, esses podcasts vocês podem assistir, né? Escutar. E vou mostrar a vocês que eles não estão apenas nos sites, não. Eles estão nas plataformas de streaming também. Tá? Então, no Spotify, no Deezer, né? Vocês podem ter acesso a esses. Tem vários canais, né? Tem temas diferentes. Eu estou mostrando um de política, né? Que fala sobre sociedade. Tá? Não, a grávida de Taubaté, meu Deus, aquela mulher ali vai entrar para a história, né? Então, ó, eu mostrei aqui também, ó, eu peguei hoje para vocês, isso aqui é do meu celular, tá? Ó, tá vendo? Ó? Então, a linguagem das plataformas são um pouco diferentes, mas no fundo elas são iguais. Então, o assunto aqui no site, tá vendo? Ó, você entra lá no site do G1. Então, a forma de interagir com esse hipertexto é diferente, né? Porque aqui tem propaganda, né? Tem o assunto, tem imagem, tem links e tem diretamente aqui no celular, tá? Então, aqui eu tenho esse podcast, o assunto, tanto no Deezer quanto no Spotify. Então, fiquem à vontade aí. Isso é o gênero podcast. Tem o gênero chat, todo mundo conhece, né? Peraí. Tá passando aí, né? O gênero chat, que é um bate-papo real. Tem o gênero GIF, né? Tem o gênero Wiki, né? Que é a característica de ser uma escrita colaborativa. O Wikipedia, né? Ou Wikipédia, em inglês é Wikipedia, né? É uma enciclopédia colaborativa. O Wiki tem essa ideia de escrita colaborativa. Cuidado com o Wikipedia, porque nem tudo que está lá é correto, né? Está dentro das perspectivas. Cada um escreve de forma colaborativa e nem sempre escreve verdades, né? E essa wiki aí, né? É essa escrita colaborativa. E a fanfic, para a gente terminar a aula da gente, né? Como eu falei para vocês, fanfic, o nome já diz, né? Fan e fic seriam como se fosse ficção de fã. É uma criação ficcional de fãs, que são histórias criadas de livros, né? De séries, de sagas, utilizando os mesmos personagens, mas alterando o enredo. Tá? Eles foram criados na década de 60 e muitas histórias ficaram muito conhecidas. Inclusive, a franquia 50 Tons de Cinzas começou de uma fanfic que se originou da história de personagem de Crepúsculo, da série Crepúsculo. Não sei se vocês sabem. Então, a fanfic é massa porque ela mexe com o imaginário da gente, né? A gente, quando lê um livro, tem vários personagens na cabeça, a gente amplia as possibilidades. A gente pode criar enredos diferentes, finais diferentes, misturar personagens. Fanfic pode haver desenhos fora a escrita. Pode, só que normalmente a fanfic ela é uma narração, né? É uma narrativa. Só que existem figuras e desenhos, Alisson, para ilustrar. Você pode criar uma ilustração, vou mostrar para vocês já. Então, hoje em dia, tem vários sites de fanfic. Eu vou mostrar a vocês aqui vários sites para vocês entrarem, para vocês lerem, se vocês quiserem. E a pessoa posta lá. Ela pode baixar uma fanfic inteira, capítulos.
Viu, Alisson? E aí você entra nesse universo, tá? Vou mostrar aqui, ó, que a fanfic, né? Só você escolher uma saga que você quiser, personagem, e meter pau no enredo. Você pode pegar personagens que são inimigos e na sua história eles viram amigos, eles têm uma história de amor. Inimigos, pessoas que são inimigas, que viram amigos. Você fazer casamentos dentro da fanfic. A história de shippar, né? Shippar vem muito dessa história da fanfic, né? Que shippou muitos personagens que não na vida nos enredos originais não eram juntos, né? E aí você pode fazer ideias, situações interessantes. Agora, o interessante é o seguinte. Logicamente que eu só vou ler uma fanfic que tem por base a história de Harry Potter se eu já tenho certo conhecimento. Então, você tem que criar uma fanfic com uma história que você conhece para poder mudar. Porque senão você tem que explicar muita coisa. Imagine se você for começar a fazer uma fanfic sobre Harry Potter, por exemplo, e tiver que explicar como ele chega na escola, como é a viagem. Não precisa. Uma fanfic é feita de fã para fã. Então, não precisa você ficar se explicando. As emoções, as coisas que acontecem, os conflitos, vêm da sua criatividade a partir do conhecimento que já se espera de alguém que vá ler sua fanfic e seja interessado. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Tem vários tipos de fanfic. Tem a one shot, como tá aí, ó. Só tem um capítulo. Tem a angst, que é através de angústias no enredo. Tem a Drabble, que tem 1000 palavras, né, e dá ênfase a algo que você queria ter ressaltado na história original. Tem a Crossover, né, que aí misturam 2 sagas diferentes, né, e é essa que é a normal, né, tem a maior adesão do público, né, que pode ser acompanhada por uma fanbase, né, que você pode acompanhar. Tá? Tem a Lime, tem a Songfic, que é uma fanfic na base de letra de música. Normalmente essa fanfic aí song é música, né? Tem a ver com quem gosta mais de música. E aí tem várias. Então, o nome Crackfic é uma fanfic meio... tem a ver com drogas, coisas meio perturbadas, tá? Então, o ideal para vocês fazerem seriam essa one shot, né? Seriam essa crossover. A crossover é a melhor que tem, que você pode misturar personagens de sagas diferentes e tudo. E aí, para a gente terminar, só uma coisinha. Será que os autores originais das obras gostam das fanfics? Nós temos aqui, né, J.K. Rowling, que é a criadora de Harry Potter, e ela é super a favor de fanfics do universo Harry Potter, porque ela criou a narrativa, mas ela acha super massa, né? Ela acha super massa. E aqui, ó, eu tenho uma capa de uma fanfic do gênero crossover, né, que mistura vários personagens de sagas diferentes. Vê quem tá aqui dentro, vários personagens. Ó, o personagem da aventura, né, que eu acabei de mostrar a vocês. Sonic, tem... como é o nome? Como é o nome desse... que é esses bonequinhos, agora eu esqueci, que eu tenho aqui em casa, agora eu esqueci o nome. Que tem Ash, como é o nome? Pokémon. Eu tenho vários Pokémons ali também, viu? Então isso aí é um crossover bem massa, assim. Certo? Spirit, aí mistura várias coisas. Então, por isso que eu tô dizendo, Alisson, você pode criar uma imagem e tudo. Aí aqui eu boto para vocês olharem lá, se quiserem dar uma olhada. Não precisa pagar nada, você tem acesso aqui. Tem o Wattpad, fanfiction.net, Feedbooks, Naya Fanfiction, Spirit Fanfics, Fanfics Brasil. Então, tem várias aqui. Tá? O Wattpad é muito bom para ler fanfic. O Wattpad é muito bom. E Fanfics Brasil também é legal. Então, aqui eu botei alguns símbolos e botei um exemplo aqui, ó, da Fanfic Brasil. Tá? Eu vou abrir aqui para a gente navegar um pouquinho para a gente terminar a aula da gente, tá bom? Então, aqui, ó, Fanfic Brasil. Você vai, escolhe os episódios que você quer, né? Ele diz aqui os top 10, né? Pode ser, ó,
Você pode procurar por categoria. Vocês estão vendo aí? Você pode procurar por categoria, ó. Anime, aventura, bandas, capas, cartoons, comédia, documentário, né? Jogos, guerra, ficção, época. Então, vocês... seriados, tá vendo? Você pode escutar, ver da forma que você quiser. E você entrando nesses links, eu peguei um aqui, ó. Uma fanfic chamado Dreary Merry Christmas, Draco Malfoy. Tema Harry Potter. Então, ele escolheu, através do tema de Harry Potter, fazer uma fanfic do Natal aí em Harry Potter. E aí é por capítulos. E aí o primeiro capítulo é chamado O Melhor Presente do Mundo. Draco Malfoy é um personagem de Harry Potter, não é? Não é isso, gente? Quem aí acompanha Harry Potter, Malfoy não é um personagem? Então ele cria aí uma fanfic como se Malfoy estivesse narrando a história. Então você pode também fazer isso, tá? A fanfic nem sempre é você narrando uma história. Você pode escolher um personagem para narrar a própria história dele, ou narrar a história de outro personagem. Tá certo? Imagine aí o Senhor dos Anéis, Frodo narrando a história de Harry Potter. Então é uma narrativa, tá, gente? Tá vendo, gente? Como fosse uma narrativa mesmo, vai contando a história. Tem alguns que tem diálogo, tá vendo aqui, ó? Potter foi só o que eu consegui dizer enquanto me recuperava do susto. Eu já disse para me chamar de Harry. Aquele sorriso bobo dele derretia meu coração. Então, Malfoy e aí conversando com Harry Potter. Então, é bem interessante, tá? Pratiquem isso em vocês. Escolham aí personagens que vocês gostam. Inventem histórias, criem enredo e mande a fanfic para mim. Tá certo? Broderagem, né, Vinícius? Tranquilo, gente. Então, essas aí são as fanfics, tá vendo? Ó, é uma narrativa. Você pode fazer... Você pode alimentar aqui, botar capítulos e cada vez escrevendo e as pessoas vão acompanhando. Ou você pode fazer uma vez só. Só que como a gente é para um trabalho, vocês fazem um capítulo só, tá? Que seria aqui... one shot, tá certo? Seria uma coisa, um crossover de um capítulo só, tá certo? Então, criatividade aí para vocês fazerem isso, tá? Acompanhem, leiam aí esses sites. E aí a última, tem duas questões para a gente terminar, tá? Então, a gente viu que os gêneros, eles podem... Aí, sim, quantas linhas? Aí vocês ficam à vontade, gente, tá? Uma fanfic também de 10 linhas não diz nada. Tente fazer uma página, 2 páginas, 3, o que vocês quiserem. Depende de como a história for o suficiente para vocês criarem. Tá certo? Não botem pouca linha, não, porque uma fanfic pequena não tem muita graça. Tá? Vamos lá. Quero ver se vocês entenderam o que a gente falou sobre os gêneros evoluírem. Os gêneros não evoluem. Não é isso? Lembra de Marcuse que eu falei para vocês? Vamos ver se vocês acertam as duas últimas para a gente terminar a aula, tá? Então, aqui está falando que os gêneros evoluem, tá? E ele diz aqui, ó, o avanço... E aqui o texto é de Marcuse, tá bom? Aí diz assim, ó, o avanço das tecnologias de comunicação e informação fez nas últimas décadas com que surgissem novos gêneros textuais. Não foi isso? Não existiram novos gêneros? Esses novos gêneros, contudo, quer dizer, no entanto, não são totalmente originais. Quer dizer, tem gêneros que não são originais. Eles inovam em alguns poucos pontos, mas remetem a outros textuais existentes. Então, tem gêneros que não mudam tanto, eles só inovam. Então, ele pergunta, onde foi que ocorreu isso? E qual foi o gênero que evoluiu de outro? Aí eu vou fazer mais rápido para você ver. Então, a resposta é a letra A. O e-mail, ele evoluiu de onde? Da carta e do bilhete. Tá certo? Então, a resposta aqui você tem que ver que essa evolução, por ela não ser original, o e-mail não é tão original porque ele já veio da carta e do bilhete. E para a gente terminar, o e-book, né? Vocês sabem que o e-book tinha um medo muito grande que os e-books fossem acabar com os livros impressos, mas são plataformas diferentes, né?
Eu mesmo não gosto muito de ler por e-book, que minha vista fica muito cansada. Eu gosto mesmo do papel, de ler, não sei vocês. Então, e-book são livros digitais, né? E a gente chama de e-book, né, em inglês, e esse aí significa electronic, né? Então, electronic book, tá? Então, a gente recebe os e-mails aí, né, por várias plataformas, e tem o Kindle, né, que você lê o seu livro e tal, mas sempre de mídias digitais. E para terminar, se eu falar sobre e-book, né, todo mundo sabe o que é e-book, né? Você pega lá o seu computador, seu iPad, o que seja, seu Kindle, e você lê o livro de forma digital. Inclusive, se você for na Amazon, comprar algum livro na Amazon, você pode comprar o livro físico ou o livro digital, né? Vocês sabem disso, né? Então, ele dá acesso a você baixar, botar no seu computador, no Kindle, ou você comprar ele fisicamente. Certo? Então, vamos para a última questão para a gente terminar a aula de hoje. Essa aula legal para caramba hoje, né? E a questão número 8, para a gente ver, quero ver quem vai acertar. Isso aí eu vou dar mais tempo de vocês fazerem. A aula da gente trata 3 minutinhos para terminar. Vamos lá. A leitura nos tempos de e-book. Não é só nas bibliotecas e livrarias que se encerra o conhecimento. A internet, por meio de seu infinito conteúdo, através de sites como Domínio Público e muitos outros similares, demonstra as transformações ocorridas na disponibilização de obras literárias ou de outras áreas. Gente, o Domínio Público vocês podem acessar aí, guardar isso para a vida de vocês, viu? Domínio Público é um site que tem todas as obras que não são mais particulares, elas viraram domínio público. Então, livros de autores que Machado de Assis, vários autores que são domínio público, tá? Ele disponibiliza todos esses livros literários e de outras áreas também. Sites como citado acima, domínio público, contém arquivos com textos digitalizados dos mais variados autores, dos clássicos aos contemporâneos. Anotem aí para ver de vocês, chama domínio público. Antes, esse conteúdo só seria possível de consulta num suporte material. Lembra que a gente viu suporte em gênero textual? O suporte é onde o gênero vai estar, né? Suporte material. Já no domínio público, o suporte ele é o quê? Virtual. Lembra de gênero, que todo gênero ele se materializa no suporte? Cadê? Só que o domínio público ele tem muito mais obras, tá certo? O domínio público não é só aula, não, é livros mesmo, tá? E tem vários livros lá. Então, o suporte virtual, também conhecido como e-book, ou e-book, né? É, digamos, semimaterial, pois ele nos põe em contato com o texto através do computador, mas não põe o livro nas nossas mãos, a não ser que queremos imprimir o texto digital. Então, quando eu pego lá o e-book, ele é semimaterial, porque o livro está na mão da gente, mas não tem a folha, né? Não tem a palavra, ele está digitalmente. Só se você quiser imprimir. Nossa geração passa por um período de transição lento que transformará profundamente o hábito da leitura, né? Então, a gente vai mudar esse hábito de leitura. Ele está afirmando isso. Paradoxalmente, a alta velocidade com que se proliferam as informações faz com que também seja aumentada a nossa velocidade de captação dessas informações. Ou seja, aos poucos, de modo geral, a leitura vai ficando cada vez mais fragmentada. Isso já apresenta reflexos do modo como vemos os diversos textos contidos em revistas, jornais ou internet, e igualmente na produção literária contemporânea. Então, tá aqui, ó, a pergunta para a gente terminar a aula da gente, tá? A criação dos e-books oferece vantagens e facilidades para a leitura. No texto, ressalta-se a influência desse meio virtual, sobretudo no contexto atual, pois... Como a gente está sem tempo, tá? Eu vou dar logo a resposta, tá bom? A resposta é a letra C, pois os e-books possibilitam maior difusão da leitura, tendo em vista a velocidade e a dinamicidade da informação. Tranquilo, crianças? Eu pensei que essa aula a gente ia ser bem rápida, ainda bem que a gente chegou até o final. Obrigado pela participação de vocês, espero que vocês aproveitem a aula. Obrigado pela participação. Espero vocês na semana que vem. Aproveitem, leiam, peguem as dicas que eu dei a vocês e vamos estudar. Beleza, gente? Obrigado pela aula de vocês, a presença. Eu vou botar lá no Classroom a atividade para vocês fazerem, tá bom? Um abraço e até semana que vem.